como nós devemos servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, o Salmo 139 diz que Ele nos sonda, Ele nos conhece. Ele conhece lá o nosso interior, o nosso íntimo. Ele conhece cada pensamento, cada intenção que nós temos, que nós não revelamos a ninguém, que nós não falamos para ninguém, né? Nem para o pai, nem para a mãe, o marido, a esposa, mas Ele sabe. Então, como servir esse Deus? Jesus, Ele nos deu o seguinte ensinamento, Mateus capítulo número 22. Olha só, como que o senhor, como que a senhora deve servir ao Senhor Deus. Mateus capítulo 22, o Senhor Jesus nos deu essa instrução. E o senhor já pode compartilhar para o seu filho, para a sua filha. Pastor, eles não vão na igreja, mas isso é muito importante para eles, porque eles precisam servir ao Senhor. E como que eles vão servir ao Senhor Deus? Mateus capítulo 22, o versículo de número 37, olha só o que o Senhor Jesus, Ele nos deixou aí de ensinamento para que nós possamos servir a Deus. Já deixa preparado um copo com água, daqui a pouco eu vou fazer uma oração. Ele diz assim, olha, e Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Como que nós vamos servir ao Senhor? Como nós devemos servir ao Senhor? Esse Senhor, esse Deus, o Deus da Bíblia, que conhece o nosso interior. Bom, só existe uma forma, só existe um modelo, um exemplo, que é esse aqui do Senhor Jesus. Nós temos que amar a Ele de todo o nosso coração. Nós temos que amar a palavra de Deus de todo o nosso coração, porque não tem como ser fingido. Não tem como ser fingido. Eu não posso servir a Deus, não tem como, porque os Salmos lá, 139, diz que Ele nos sonda, Ele conhece o nosso coração. Então, eu preciso amar Ele de todo o meu coração, com toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Bom, o Senhor Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, como que eu posso explicar isso aqui? Ai, meu Deus do céu! Jesus já está falando aqui, né? Mas o que às vezes nós podemos aqui parar para pensar? Às vezes a pessoa, ela faz uma oração, ela fica ali um tempo, um período de tempo, como se diz, sendo boazinha, porque ela precisa da resposta daquela oração, ou que alguma coisa seja mudado, transformado na vida dela. Só que lá a intenção dela, o pensamento dela qual que é? Bom, eu vou resolver esse BO aqui, né? Vou resolver esse BO. E aí ela faz aquela oraçãozinha lá, bonitinho e tal, mas o pensamento dela, depois que eu resolver esse BO, eu sumo, desapareço. Só que não tem como a gente enganar Deus. Deus conhece os nossos pensamentos. Por isso que Jesus está dizendo que nós temos que servir a Deus com todo o nosso pensamento. Então, qual que é o meu pensamento? É de servir a Ele para o resto da minha vida, até a eternidade. Não importa se amanhã ou depois eu serei abençoado, ou se amanhã ou depois eu vou enfrentar uma tempestade. O meu pensamento é servir a Deus de todo o coração. Agora o Salomão, também lá em 1 Crônicas, o versículo 28, deu o conselho para os seus filhos e disse assim, 1 Crônicas, capítulo 28. Ele está dizendo assim, 28, deixa eu pegar o versículo aqui, o versículo 9. Deixa eu já destacar aqui na minha Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia e vou destacando ela. É muito bom. Ele diz assim, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serva-o com uma alma voluntária, porque esquadrilha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações, os pensamentos, né?
e será achado de ti. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então, olha que conselho maravilhoso que um pai deixou para o seu filho. Olha, filho, sirva a Deus com um coração perfeito, de todo o coração. Não pode ter uma segunda intenção. Nada disso. Você tem que servir a Deus de todo o seu coração, com todas as suas imaginações. Não pode ter um pensamento de malignidade, de traição, né? Lá na frente eu vou abandonar o Senhor. Nada disso. Por quê? Porque o Senhor esquadrilha o nosso coração. Então, Ele conhece o nosso coração. Não tem como a gente esconder nada do Senhor. A única forma de nós servirmos a Deus é com o coração perfeito. E entende todas as minhas submissão, se o buscar, será achado de ti. Então, se eu buscar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas imaginações, me entregar verdadeiramente, eu vou encontrar a Deus. E o que é encontrar a Deus? É ver a bênção de Deus na minha vida, é ver Deus abençoando a minha casa, minha família, os meus planos, meus projetos, enfim, eu ando na santidade, na presença de Deus. Se você está começando a vida agora com Jesus, eu quero dizer para você, vale a pena servir a Deus de todo o coração. E quem já está servindo a Jesus há tanto tempo, já passou por essa experiência, sabe o que Deus está falando, e cada vez mais você permanece diante do Senhor. Vamos orar, meu tempo acabou aqui, ó. Pai, coloca do teu poder sobre esta água. Deus, tem pessoas que estão lutando contra câncer. Põe o poder nessa água, Pai, para curar o câncer. Que esta pessoa beber dessa água, que ela seja curada desta doença, em nome de Jesus. Com fé, creia, beba água. Ô Jesus, muito obrigado, nós te agradecemos. Olha, Deus te abençoe, siga o pastor em qualquer plataforma digital que está sendo aí passada essa mensagem. Dá um joinha, deixa o seu amém no comentário, você está me ajudando. Tchau!